Esse movimento pode curar de vez a sua cervical, as suas dores no pescoço. Sim, existem alguns exercícios, algumas terapias, alguns simples movimentos que você pode fazer na sua casa que vai resolver a sua dor no pescoço. Mas tem muita coisa que você não sabe sobre as dores no pescoço, as ditas hérnias de disco, os bicos de papagaio, as degenerações, os osteófitos marginais. Nesse vídeo eu vou te explicar todo o contexto sobre as lesões cervicais. É um vídeo um pouquinho mais longo, obviamente, você vai ter que ter um pouco mais de paciência para acompanhar até o final e entender o contexto. Mas dentro do vídeo eu vou te ensinar exercícios simples e práticos para você fazer em casa que vão resolver a sua sintomatologia e outras coisas mais valiosas que vão explicar sobre a real causa, tá bom? A maioria das pessoas ainda acredita que o problema todo está ali, na cervical, naquilo que apareceu na ressonância. E isso não é verdade e eu vou lhe provar. Se você não me conhece, o meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, sou osteopata e também trabalho com toda a linha da medicina funcional integrativa. Hoje, o grande objetivo do meu consultório é ser um ambiente para diagnóstico. O meu foco é ser a referência dentro do diagnóstico da causa primária. Não existem 10 causas para a sua dor. Existe uma causa, um começo, uma origem. Eu gosto sempre de citar uma metáfora e vou citar para vocês aqui. Imagina que toda dor que você tem, existe um caminho para você se libertar dela. E existem 10 portas para você se libertar dessa dor. Cada porta, atrás dela tem um labirinto. Labirintos são os problemas que você precisa resolver para se curar. Porém, desses labirintos, só um tem saída. O grande segredo é você saber qual das 10 portas você abre, para não ficar abrindo e se perdendo nos labirintos que não interessam. O meu foco é achar a porta, te mostrar o labirinto, te guiar e te levar para a saída, ok? Se você não sabe como fazer isso, me acompanhe nas redes sociais, seja aqui no YouTube ou no Instagram. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre dor, exercício, lesão, como melhorar essa qualidade de vida, como melhorar as dores e o sofrimento físico que você tem, numa abordagem completa, focando na parte emocional, na parte nutricional, na parte energética e física, é só se inscrever no meu canal, ok? Dá uma curtida no videozinho para ele chegar longe para o maior número de pessoas e acompanhe o conteúdo até o final. Como você sabe, querido seguidor ou pessoa nova que está vendo, esses informes são necessários para que você se alinhe com o conteúdo. Mas nesse conteúdo você vai encontrar basicamente o seguinte: dor cervical vem da onde? Eu tenho aqui minha colinha para não esquecer. Vem da onde cervical? O que causa as lesões que você viu na ressonância? O que causa a hernia de disco? O que causa o bico de papagaio? O que causa o osteófito marginal, que é a mesma coisa, né? Como tratar da forma correta? O que aquilo indica, ok? A maioria das pessoas tem a crença de que a dor que elas têm ali é da hérnia de disco. Tá, Murilo, então quer dizer que não existe dor da hérnia? Claro que existe, mas a hérnia não brotou do nada, ela tem uma causa. E a causa, meu querido seguidor, é como se ela fosse uma torneira aberta. Se você tratar a hérnia de disco, que é a sequela, não a causa, é a sequela, é como você tentar secar o chão com a torneira aberta. Primeiro você tem que achar a causa e fechar a torneira. Tudo bem, o chão continua molhado, ou seja, sua dor continua por um período. Porém, depois, quando você for resolver a dor, resolver a hérnia, resolver a lesão, a dor vai embora e não volta mais. Se eu te perguntar o que você quer ficar magicamente curado e depois voltar com o problema? Ou você prefere não ficar magicamente curado, você ir curando e depois o problema não volta mais? Você vai optar pela segunda opção. É isso que eu trabalho, tá bom? Então esqueça que a hérnia de disco é o problema. Esqueça que o bico de papagaio é o problema. Esqueça que os osteófitos são o problema. Eles são uma mera pista de um mecanismo complexo do seu corpo de adaptabilidade. Vou fazer você entender, agora você já vai entender. Se eu tenho uma hérnia lá em C5, C6, mais ou menos cervical média, ou C4, ou C5, quer dizer que aquela engrenagem, aquele tecido, ele aumentou o movimento. Então vamos pegar aqui dois exemplares, como eu sempre faço. Ó. Tenho duas peças aqui, cada uma é uma vértebra. E elas têm um nível de movimento. Se algo aconteceu próximo dessas estruturas, seja acima dessa vértebra ou abaixo dessa vértebra, e ela aumentou o movimento para se adaptar, ela vai aumentar o desgaste do disco, ele vai aumentar o desgaste da articulação, das facetas, dos músculos, dos ligamentos. Com o tempo, essa região aqui, por aumentar o movimento, ela vai levar a uma degeneração, ela vai levar a um desgaste precoce daquele tecido. Precoce quer dizer avançado em relação ao normal. Então você vai fazer uma ressonância da sua cervical e vai ver, por exemplo, 2, 3 vértebras muito boas e 2, 3 vértebras extremamente danificadas. O que você tem que pensar com aquilo? Que aquelas que estão danificadas, por um período, em fruto de alguma necessidade do corpo, aumentou o movimento dela. Claro, depois que ela aumenta o movimento e se danifica, o próprio corpo estabiliza ela.
Só que a hora que ela estabiliza, agora você perdeu o movimento macro daquela região. E aí você começa a travar o pescoço. Entendeu? Se você tivesse identificado no início o que causa o aumento da mobilidade daquela região e tratado essa causa, você jamais teria evoluído com a hérnia e uma degeneração. Perceba que em 6 minutos, 5 minutos de vídeo, eu já entreguei para você a causa da hérnia de disco. E a causa do bico de papagaio? É a mesma coisa. Quando você aumenta o movimento e o estresse numa articulação, no caso aqui em questão as vértebras, e você diminui a qualidade desse tecido, o disco começa a diminuir, começa a desidratar e começa a largar a sua base para manter uma boa área de contato, para botar boa área de contato para que o movimento macro, por exemplo, esse movimento, seja preservado. Quando ele aumenta essa área de contato, ele projeta o tecido ósseo para fora, fazendo pequenas espículas ósseas, pequenas pontinhas ósseas, conhecidos como osteófitos marginais, ou bico de papagaio. Então, o bico de papagaio é uma adaptação do corpo para aumentar a área de contato frente a uma degeneração do corpo vertebral, ou do próprio disco, ou do complexo disco vertebral. Fruto de um mero aumento da mobilidade articular, em adaptação a outro problema. Esse outro problema não está aumentando o movimento nele, pelo contrário, ele está diminuído. Então imagine que eu tenho um problema aqui no crânio, certo? Na cabeça, que diminuiu o movimento do crânio. Aumenta o movimento na sua cervical. Vamos imaginar que eu tenho um problema no tórax, na região torácica. Diminui o movimento do tórax. Aumenta o movimento na cervical. Eu vou chegar no ponto em que eu vou citar exemplos para vocês, mas eu queria que vocês entendessem que a dor que você tem na sua cervical pode ter várias relações. Aqui eu nem citei as causas da dor. Eu citei a causa da hérnia, a causa do osteófito, a causa dos bicos de papagaio que vocês conhecem. Mas percebem que essa causa está ligada em alguma coisa que vocês não sabem? Como eu falei, tem algo que diminui o movimento. Esse algo é a causa real, é a causa primária, é aquilo que eu tanto brigo para achar. A maioria dos terapeutas vai pegar a restrição no crânio e vai tratar. Vai pegar a restrição no tórax e vai tratar, sem saber o porquê daquilo aconteceu. O que vai acontecer? Volta. Você precisa achar a causa mãe, a causa raiz, o começo mais profundo do problema. E eu vou citar nesse vídeo, então acompanhe até o final. E não esquece de dar o joinha, tá bom? O que causa lesão óssea vocês já entenderam. Outro ponto importante que vocês não entendem, ou talvez não entendam, peço desculpas se vocês não entendam, é que a saúde do tecido ósseo é muito importante. Se eu sou um cara que toma bastante água, o meu disco é bem hidratado. Se eu sou um cara que toma pouca água ou a minha água é de má qualidade, esse disco está desidratado. Então tem tudo isso para você ainda ver. Quanto de nutrientes seu osso tem, quanto de micronutrientes, né? Magnésio, cálcio, fósforo, K2, tudo isso influencia. Como que esses nutrientes chegam em você? Porque não basta você tomar uma vitamina K2, você tem que ter todo um processo absortivo funcional. Então também você está nesse vídeo, tá? Agora, Murilo, tá, eu travei o pescoço. Travei o meu pescoço. O que isso pode ser? Quando você trava o pescoço, geralmente é um mecanismo de defesa, um mecanismo protetivo, fruto de uma disfunção de uma faceta, fruto de uma hérnia de disco, fruto do contato de algum tecido neuronal, né? uma hérnia, por exemplo, tocando na inervação. Então, quando você trava o pescoço, é um mecanismo de defesa. Agora, esse mecanismo de defesa, a causa pode estar em qualquer lugar. Você pode estar, por exemplo, para e pense, olha como é louco o corpo humano. Você pode estar, por exemplo, com um problema gástrico grave, como, por exemplo, uma úlcera gástrica, uma inflamação gástrica, e aí você comeu um alimento que agudizou esse estômago. Essa informação ela vai vir através de um nervo chamado vago, que vai lá na região do crânio, e lá vai causar disfunções em toda a região suboccipital, essa região, gerando ali um espasmo protetivo fisiológico, é natural, e alterando toda a mobilidade da rotação cervical. Então você pode travar a cervical por um problema gástrico. Cuidado, vocês talvez não saibam das reais causas, vocês talvez não tenham ideia. E aí você está lá com torcicolo matinal e achando que é só porque o travesseiro te deitou de mal errado lá na cama, no travesseiro, ou no sofá, ou porque você dormiu com o braço embaixo. Aí você vai num massoterapeuta com um problema grave no estômago. Coisa não vai dar certo, tá? Não funciona assim. Então, se você travou o pescoço, pode ter uma disfunção de uma faceta, de uma articulação, pode ter uma lesão mais grave, pode ter uma lesão visceral, tá? É isso que ele indica, tá bom? E se eu tenho uma hérnia, doutor? Se você tem uma hérnia, você tem que entender que você tem uma área no seu corpo que está bloqueada e a hérnia está na área que está excessivamente móvel.
Você não deve mexer nela, você deve estabilizar ela. Eu vou ensinar exercícios para isso já. E você deve mobilizar aonde está restrito. Tá? Já vou ensinar exercício já para você sobre isso, tá bom? Então, como eu trato, agora vai vir os exercícios, acompanhe. Como eu trato se eu tenho uma hérnia na cervical média? A minha orientação é que primeiro você comece mobilizando o tórax e a região craniana. Vocês já vão entender por que disso, eu vou citar as causas. Então comece mobilizando a cervical superior, fazendo uma rotação para a direita e lá no final do movimento, fazendo pequenos movimentos de mobilização. Só em rotação. Vai para o outro lado, lá no final, só rotação. Observe como é simples. Lá no final, eu estou mobilizando as minhas cervicais superiores, tem que ser no máximo, tá? Você pode usar pequenos momentos de extensão e pequenos movimentos de flexão. Pequenos, não muito grande, ó. Aqui, mobilizei umas 20 vezes. Lá embaixo, 20 vezes. E repete a mesma coisa para o outro lado. A cervical superior, gente, e o crânio, eles estão muito mais íntimos do movimento de rotação. O movimento de inclinação, ele acontece mais na cervical média, onde você vai ter a hérnia. Então não é legal trabalhar a inclinação tanto, tá? Não é que não pode, não é tão legal pensando na hérnia, tá? Agora, pensando numa hérnia de disco, a maioria das hérnias é posterior, certo? O que você quer é jogar ela anterior. Para você puxar ela anterior, falando dito bem grosseiro, puxar ela anterior, você precisa usar a tração dos músculos anteriores do pescoço. Então o exercício mais simples para você fazer, eu vou fazer de lado para vocês verem, mais simples é o seguinte, você se mantém numa postura reta, leva o queixo um pouco para frente e um pouco para o teto, desse jeito, como se você quisesse empurrar a hérnia aqui, ó, para frente. Imagina que ela está aqui, você quer empurrar ela para frente, aqui. E aí você coloca a sua mão e faz uma pressão com o queixo para baixo e para dentro. Observe. Ok? Eu volto à posição e comprimo e trago para dentro. A minha mão fica fixa, ó. Faz pelo menos uns 3 segundos de contração, relaxa. 3 segundos, relaxa. Faça isso pelo menos 20 vezes, 2 séries. A mesma coisa que o exercício anterior de mobilidade. Você soltou a mobilidade do crânio, fortaleceu a musculatura ventral do pescoço, certo? E tracionou a hérnia para frente. A única coisa que falta é devolver mobilidade para o tórax. A minha recomendação nesse caso é que você leve os braços atrás da cabeça, pode ser desse jeito ou assim, como você achar melhor. No meu caso, a mobilidade é grande, eu vou fazer assim. E aqui você vai trabalhar movimentos de inclinação e rotação. Você inclina para o lado direito e mobiliza, ó, o máximo que eu posso, e depois você mantém a inclinação e rotaciona. É só o tórax, meus queridos, eu não estou inclinando a coluna toda, tá? Não estou indo lá embaixo, só o tórax, ó. Travei aqui em cima, inclinei para a direita o meu máximo, mobilização e rotação, ou só inclinação. Faz para os dois lados, obviamente, ó. Vai lá para o lado esquerdo, até no limite que dá, até ajuda a dar uma relaxada, isso aqui, quando o cara tá meio malandro no dia a dia, ali, e rotaciona para o outro lado. Existem uma série de exercícios para mobilização cervical, alta, média, inferior, tórax, quadril, lombar, joelho, ombro, punho. Todos esses exercícios você encontra num e-book aqui embaixo. E aqui um grifo, tá? Não é para você comprar nada. Eu não tô nem aí com o que você vai comprar. A intenção do vídeo é lhe orientar, para que você não fique caindo na história de tratar a hérnia de disco, osteófito ou bico de papagaio, porque não é o motivo da tua dor. A dor tem uma outra origem. Vai por mim. Aquilo ali que eu acabei de citar é uma sequela de uma falha biomecânica adaptativa de um problema que você não achou. A causa, que é o que me dedico a achar. E eu vou te ajudar a achar, sim. Nesse vídeo eu vou citar algumas das principais causas também, por isso acompanhe até o final. Mas se você é do tipo de pessoa que gosta de fazer exercício e quer devolver um pouco de mobilidade para a região crânio-cervical e tudo mais que eu citei, aqui embaixo tem um e-book completo com mais de 40 exercícios de mobilidade. A maioria dos meus pacientes eu dou esse e-book de graça. Você que está online provavelmente não é meu paciente, vai ter que pagar por ele, tá bom? Mas enfim, quero que você entenda então que se você travou o pescoço, esses exercícios podem te ajudar. Se você tem hérnia, esses exercícios podem te ajudar. Se você tem isso tudo, você tem que ir atrás da causa, não ficar só enrolando, ok? Te orientei alguns exercícios simples de mobilidade para cervical. É claro que terapias como manipulação, mobilização, osteopatia, quiropraxia ajuda, mas tem que ir atrás da causa. Eu canso de pegar gente tratando o pescoço e a causa está no crânio. Tratando o pescoço no colega osteopata mesmo e o problema está no tórax. E eles sabem disso, então não sei o porquê não tratar a origem. Não sei qual é a insistência
em tentar maquiar o sintoma do paciente, seja com remédio, seja com suplemento, seja com terapia manual. Não importa a técnica que você vai usar para maquiar o problema, é mentir para o cliente, a menos que você desconheça a origem. Se você, terapeuta, não conhece a causa, tá tudo bem, Deus perdoa. Agora, se você conhece e não está agindo a favor disso, é extremamente incoerente. Tá? Eu vou citar uma causa muito comum que eu acabei de atender em um paciente online e que tem dor no quadril, no joelho, na parte posterior da perna e também no pescoço. Tá? Acompanhe porque é todo esse vídeo. Outra forma de tratar, meus queridos, que eu citei no começo do vídeo e vou voltar aqui a comentar para vocês, é em cima da saúde do tecido ósseo, da vitalidade do tecido. Não só ósseo, né? Cápsula ligamentar. Se eu quero melhorar a cápsula, o disco, os ligamentos, né? Lá na hérnia mesmo, né? Lá na hérnia mesmo, a própria saúde do osso, eu preciso garantir uma boa absorção gastrointestinal. Então eu tenho que ter um estômago bom, um intestino delgado, grosso bom, um fígado bom, uma excreção de metabólitos no rim e no fígado bom. Então você precisa buscar um nutricionista funcional integrativo, você precisa buscar um médico integrativo, um fisioterapeuta integrativo, que entenda de como melhorar a função de absorção dos nutrientes. Você é um corpo que depende de combustível. Se você está botando mal combustível para dentro, ou absorvendo mal o combustível que você bota, ou excretando mal os resíduos do combustível, você vai ter dano. Então, uma boa água, uma boa alimentação, suplementos que ajudam na saúde do tecido, claro que vai ajudar. A mobilidade de uma vértebra de um paciente com osteoporose não é a mesma mobilidade da vértebra de uma pessoa que não tem osteoporose. O problema é que hoje em dia tem jovens de 30, 40 anos de idade com níveis de degeneração e perda da saúde cápsula ligamentar extremamente exacerbados por péssimos hábitos alimentares e uma alimentação inflamatória. Tá entendendo? Espero que sim. Não esquece de curtir o vídeo. O que eu recomendo nesses casos? Eu recomendo que você procure primeiro desinflamar seu corpo tirando os alimentos que são mais porcaria. O leite e o glúten são os piores. Eu recomendo que você destoxifique, tire metais tóxicos, toxinas da sua rotina, mudando os produtos de cuidado pessoal que você tem, produtos processados e, obviamente, usando suplementos que destoxifiquem. Eu já citei eles em outros vídeos. Tá? Agora, se eu fosse dar uma peça-chave para regeneração do tecido ósseo, ligamentar, muscular, articular, que vai melhorar a trama de colágeno do tecido ósseo, que vai melhorar a transferência de carga do tecido ósseo, que vai acelerar a cicatrização da musculatura profunda e intrínseca nessa região vertebral e em toda a musculatura profunda, eu utilizaria um aminoácido essencial. Um aminoácido essencial, um conjunto de aminoácidos. Existem hoje no mercado uma série de conjuntos de aminoácidos essenciais. Eu uso muito aqui no mercado, um que é manipulado, que funciona super bem. Tá? Você consegue ter acesso a essa fórmula. Tá? Mas usar um aminoácido essencial vai ajudar a cicatrizar a saúde óssea. Então, se você é uma pessoa jovem, talvez não seja para você. Mas você tenha talvez 55, 60 anos, talvez seja fundamental para a sua recuperação. Tá bom? Eu falei que esse vídeo era bem completo, então eu te dei uma ideia geral do todo. Eu sei que várias dúvidas vão surgir. Calma que o vídeo não acabou ainda. Agora vem a parte mais importante que a maioria pula, a causa. Lembra que eu citei no vídeo que as dores cervicais têm outras origens? Dor, ela pode ter uma origem neural. Então você pode ter, por exemplo, um problema dentário que gera dor no pescoço. Você pode ter um problema respiratório que gera dor no pescoço, um problema auditivo, laríngeo, faríngeo. Eles vão ir por uma via que é uma via neural. Você pode ter dor no pescoço por uma questão mecânica, traumática, direta, por um acidente, e gerar uma inflamação ali. Essa é uma dor de origem inflamatória. E você pode ter dor na cervical referida de outro lugar, como eu citei anteriormente, por um problema gástrico. Mas poderia ser um pulmão. Você poderia estar, por exemplo, com um foco fúngico no pulmão e gerar dor no pescoço e principalmente nos ombros, na região do deltoide. É claro, no vídeo aqui não cabe eu explicar todas as conexões, até porque muitas das conexões a própria ciência desconhece. Mas vai por mim. Não é porque você não sabe das conexões que o seu corpo não as faz. Ele faz conexões que mesmo as pessoas mais estudiosas desconhecem. A gente conhece algumas conexões, o que já ajuda para o raciocínio diagnóstico, mas não é tão simples. As causas mais frequentes para a dor cervical, não para a hérnia necessariamente ou para os bicos de papagaio, mas sim para as dores. As causas mais comuns que eu pego são distúrbios dentários. Então, o paciente que tem prótese na boca, implante dentário, cicatriz de extração dentária, que foi o que eu atendi hoje, agora há pouco. Paciente com dor no ciático da perna direita por uma extração incorreta do siso maxilar esquerdo. Como eu lhe falei, a coisa é muito mais embaixo do que você imagina. Tá? E essa é a real causa. Por que ele tirou o siso? Por que o siso está dando problema? Isso não interessa. O fato é que começou na extração desse siso.
Então a extração de um siso, um canal maltratado, a contaminação de um canal, um implante, uma obturação de amálgama. Se você tem dor no pescoço e tem aquelas obturações antigas, pretas na boca, você já está 90% sabendo da sua possível causa, tá? 90% de 90% da causa da sua dor. Mas eu tenho hérnia de disco, doutor? Sim, você tem hérnia de disco, porque o problema bucal que você tem restringiu o seu crânio e a cervical superior, aumentou o movimento na sua cervical média que levou à degeneração da hérnia. É só isso, meus queridos. Eu expliquei no início do vídeo a origem mecânica do negócio, a sequela proximal que a gente chama. Eu expliquei para você, só que você não sabe das causas. Distúrbios respiratórios, auditivos, laríngeo geram o mesmo problema. A maioria das pessoas que tem dor no pescoço, o problema está no crânio. Quando não no tórax, problemas viscerais. É muito difícil a pessoa ter dor no pescoço por um problema uterino. Muito difícil, mas pode ter. E quando esse problema não está, doutor, nessas questões? Então ele estará nas suas questões emocionais. Como assim? Dor no pescoço por um problema emocional? Você pode ter um trauma emocional, desenvolver um estado de alerta com um bruxismo, a gente chama de simpaticotonia, que vai gerar um estresse crânio-cervical e dor no pescoço. A origem é emocional. A repercussão mecânica é via bucal, mas a origem é emocional. Então você talvez não saiba que um emocional também gera dor no pescoço. E o ambiente à sua volta também. Mas isso é assunto para outro vídeo. Eu queria despertar para vocês o conhecimento. Faça os exercícios de book que está aqui embaixo, procure os suplementos que eu citei, vá mudar seu estilo de vida, faça os exercícios que eu orientei, mas não esqueça de procurar a causa. Se você não souber a causa que você tem, você nunca vai se libertar da sua dor e sofrimento. Se você não conseguir fazer isso sozinho, agende uma consulta online comigo. A consulta online tem o mesmo potencial de diagnóstico do que a consulta presencial. Todos os dias eu faço consulta online em muitas pessoas do mundo todo, tá? Na altura desse vídeo, inúmeras pessoas. Todo mundo. O diagnóstico é o mesmo. A conduta terapêutica vai depender do seu problema. Se o seu problema for emocional, a conduta é uma. Se ele for físico, é outra. Se ele for nutricional, é outra. Tá? Espero que esse vídeo vá longe, que ele te ajude, que ele te liberte, que ele te desperte a curiosidade para você estudar mais a fundo a real causa das dores e sofrimentos. Eu sabia que esse vídeo era um pouco mais longo, espero que você tenha conseguido atingir o sucesso terapêutico e melhorar a sua dor no pescoço. Um grande abraço, fique com Deus e até o vídeo da semana que vem.